Queridos irmãos e amigos, bom dia. Hoje é domingo, eu estou aqui mais uma vez para passar para você que me acompanha eh, alguns assuntos que pretendo continuar falando dele agora de uma maneira mais profunda, nesta caminhada no campo da espiritualidade. Eu sei que muitas coisas que eu falo são ignoradas, não são aceitas. Devido a existir crenças enraizadas na mente de muita gente, que atrapalha eles verem, essas pessoas verem, o que é preciso ver. E se não consegue ver, não consegue sentir, não consegue pensar no assunto. Porque quando a gente ignora, a gente ignora. Porque depois que você acredita que uma coisa é daquele jeito, nem depois que você mostrar a verdade fica difícil. Às vezes é preciso que aconteça algo diferente na vida da pessoa para que a pessoa possa entender. Aquele velho ditado, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Pelo amor são as informações que chegam, que a luz manda, que envia, que você encontre, que de repente essa mesma luz te encontra por si mesma. Você aceita se você quiser. Mas às vezes a luz chega, às vezes você do nada está nas redes sociais e aparece alguém falando de um determinado assunto que que você está precisando ouvir, que você está precisando de meditar sobre ele, mas no entanto você ignora porque você está enraizado numa crença. E a crença, ela atrapalha a gente ver coisas. Mas é bom que você saiba o seguinte: tudo que está dentro de nós, nós encontramos com essas informações de forma muito automática, porque o nosso pensamento ele cria realidade, ele busca acontecimentos, ele faz acontecer, porque o subconsciente ele está conectado a uma existência devido ao nosso inconsciente ter as informações de todo o universo. Nós, seres humanos, somos um universo em miniatura. Nós temos tudo que o universo tem, todas as informações estão dentro de nós. Eu já falei sobre isso outras vezes. Eu sei que para muitos isso não é verdade, isso é uma mentira. Mas se você for analisar direitinho, não é muito difícil de entender isso. A própria inteligência artificial, e é artificial, a própria inteligência artificial, quando você, por exemplo, clica num determinado produto na internet, depois aquele produto aparece sempre para você, porque existe uma coisa chamada algoritmo, que eles estão sempre, encontrando você a partir de uma pesquisa que você fez. Isso significa que o sistema está conectado com você, prestando atenção no que você faz, no que você vive, onde você está, a forma que você pensa, você coloca isso na internet e a inteligência artificial capta isso, quer dizer, o sistema acompanha você e você nem se dá conta disso. É qualquer assunto que você clica, isso aparece para você. Quer dizer, você está conectado com tudo através da inteligência artificial. Agora você imagina só na inteligência divina, na consciência do todo, está muito mais conectado, porque a consciência do todo ela vai além de todo tipo de inteligência artificial que existe, muito além, porque é o todo, é o ser que nos criou, porque nós somos centelhas divinas. Mas as crenças estão muito complicadas na nossa vida, e nos atrapalham bastante, muito mesmo. Vamos lembrar aqui lá do passado, eu quero estar falando sobre isso daqui para frente, com mais detalhes, mas hoje eu vou estar passando aqui só para iniciar o assunto. Mas vamos voltar lá no passado, lá muito antes de Jesus, muito antes de Jesus. Lá no tempo dos sumérios, lá no tempo dos incas, lá atrás, nas nas grandes histórias do passado, na época em que o planeta Terra só tinha
plantas e animais, talvez nem isso. Porque no planeta Terra foi colocado uma existência. E a gente sabe que foi colocado, tudo foi colocado por Deus, mas de que forma que foi colocado? Então nós temos que voltar lá atrás e estudar tudo isso. Mas só que nós temos aquela coisa assim. Vamos dar uma mexida aqui rapidinho na coisa para você entender que a gente vai estudar daqui para frente. Olha, aconteceram muita coisa lá no passado distante. Depois dessas coisas que vieram acontecendo, o povo, a massa, entrou em sofrimento, passaram a ser escravos. É uma história longa. Por que viraram escravos? O ser humano virou escravo, passou a sofrer. Aí eles ficaram esperando por um Messias, porque houve a profecia da vinda de um Messias. Aí o Messias veio, nasceu, cresceu, pregou a verdade e morreu na cruz. E isso ficou na nossa consciência até hoje. Tudo bem. Mas até hoje, tem gente esperando, existem seres neste planeta que acredita que Jesus era só um profeta, quer dizer, o Messias não veio ainda. Mas existem hoje também pessoas, seguidores de Jesus, que estão dizendo que Jesus vai voltar, que o Messias vai voltar. Outros estão dizendo que o Messias está voltando. Mas como isto vai acontecer? Mas estão presos nisso, dentro das crenças. Que Jesus vai voltar ou que Jesus está voltando. Mas nós temos outras informações também que chegam para nós todos os dias. Por exemplo, a vida depois da morte, que já é uma parte que as igrejas não nos ensinaram direito a respeito disso. Que existe vida depois da morte. E que a vida ela sempre existiu. E que as pessoas nascem de novo. Existem essas informações também, que hoje são ignoradas também. Mas existem também outras informações. Que o homem veio do macaco. Que ele é descendente do macaco, do chimpanzé. Muitos falam isso, né? Mas também são crenças ignoradas, são pessoas que não estudam, não acreditam nisso. Acreditam na outra história. Mas nós temos também uma outra coisa. Nós temos a vida extraterrena. Quer dizer, extraterrestres, outras vidas em outras galáxias. Existem? Existem. Porque nós já temos também hoje consciência de que esses seres de outra dimensão, de outros planetas distantes, de outras galáxias distantes, já visitaram a Terra. Nós temos hoje histórias reais sobre isso. Mas nós, devido às nossas crenças, não aceitamos, não acreditamos que existe essa possibilidade de existir extraterrestre. Então precisa de um extraterrestre talvez aparecer para você. Mas quando a gente fala de extraterrestre, a gente não fala só simplesmente de um ser físico extraterrestre, não. Porque quando a gente fala de extraterrestre, quando eu falo de existência de outros reinos, de outras vidas, eu falo de algo muito maior. Por exemplo, daquele ser que hoje não se encarna mais, mas que se faz presente no planeta, que são puros seres de luz, que aparecem para nós, que conversam com a gente telepaticamente, que podem se materializar na hora que eles querem, pode se tornar físico para a gente ver, o suficiente para a gente ver, que nos dão conselho, que nos ensinam. Existe isso? Existe, que a gente vive experiência disso. A gente sabe que existe. Mas se a gente for falar isso aí numa palestra, numa sala grande, cheia de gente, vai ter muita gente que são céticas, não vão acreditar nisto. Então tem muita coisa para estudar. E se essa volta do Messias for acontecido, se for acontecer através de um ser desses aí, tem gente esperando Jesus voltar numa carruagem linda, que vai vir igual o carro de fogo lá do passado, né?
Mas como é que Jesus vai voltar? E se ele for um extraterrestre? Porque, na verdade, hoje ele é. Ele não está mais aqui. E como é que funciona essas crenças, esses movimentos onde você reza aqui e cura ali? E por que que a igreja no ano passado, através da Inquisição, matou muitas pessoas? Porque aconteceu isso no ano passado. Houve pessoas queimadas na fogueira, está na história aí. Por que que isso também não... Isso deveria ser ignorado. É um pecado da igreja que foi cometido. E como é que explica agora hoje, por exemplo, esses pastores que dizem que estão pregando a respeito de Jesus, mas estão crescendo patrimônios? Apenas isso. E não curam as doenças que estão aí, já que eles curam tudo em nome de Jesus, tem tanta fé assim, porque ainda permitem o acontecimento de pandemias. Era para mudar isso, por que que não mudam? Quer dizer, tem alguma coisa errada aí que precisa ser aprendida, precisa ser discutida, precisa entrar neste caminho aí. A gente tem que ir atrás, não simplesmente ignorar, "ah, não é assim, eu só acredito na Bíblia", mas é a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita? Como é que é a história dela? Então nós vamos estudar isso daqui para frente, falar um pouco sobre isso, detalhe por detalhe, com calma. Lembrar lá da história das pirâmides do Egito, como que elas foram construídas, numa época em que o ser humano era praticamente, eles eram praticamente deuses. Podiam moldar as coisas, uma pedra enorme de lugar e colocar onde queriam. Tinham conhecimento do universo, como que eles tinham esse conhecimento? De que forma que eles tinham esse conhecimento? São coisas que precisam ser estudadas, aprendidas, não simplesmente ignorar do nada. Para a gente entender aquela coisa assim de uma pessoa que já morreu também aparecer para a gente, igual aparece para mim. E aparece para outras pessoas também. "Ah, mas isso não é verdade, olha. Ah, mas isso é coisa do diabo". Ensinaram essa história do diabo também, uma existência. Esqueceram que o todo é o todo. Se é o todo, o diabo está no meio. Como é que é esse negócio? Tem que estudar sobre essas coisas, aprender sobre isso. E entender que existe uma única consciência no universo, uma única consciência, que é a consciência do todo. E as pessoas, e as consciências das pessoas? São consciências individualizadas. Somos nós, eu, você e tantos outros, todos o restante, somos consciência individualizada. É o próprio Deus vivendo uma consciência de forma separada, se interagindo ele com ele mesmo através de nós. Por isso nós temos poder de pensamento, temos poder de palavras, no ato do nosso sentir, fazer acontecer alguma coisa, porque nós carregamos essa essência de Deus dentro de nós. E quando a gente transcende, entende isso, a coisa muda de figura na nossa vida. Nós podemos sair da pobreza, podemos sair das dificuldades, embora não é este o objetivo nosso. Nós não temos que preocupar com essa coisa da matéria, e se preocupar com a questão da luz, o conhecimento da luz. Porque toda a matéria é para a gente experimentar, viver experiências de vários jeitos, é para isso. Mas na verdade tem que viver o amor, que é a questão da luz, que é a questão do próprio Deus, entender esse sentimento. E na medida que a gente vai crescendo, nós temos que ajudar outras pessoas a entender o próprio caminho da luz, entender que nós, como seres humanos, embora sendo seres humanos, podemos exercer na consciência o poder divino, no alto da criação. E aí, a partir daí, fazer grandes conexões com seres de outra dimensão, com seres intergalácticos e outras coisas, sei lá, um monte de coisa para explicar. Não posso explicar aqui porque meu vídeo aqui está acabando e já ficou grande. O assunto é extenso, é enorme e espero continuar aqui, espero que você continue comigo. Espero que você pense e procure entender o que o Jário está falando. Eu estou preso numa caixinha?
Às vezes a gente é igual uma barata que fica dentro de uma caixinha, sabe, andando em volta ali na caixinha, não sabe o que está do lado de fora e nem quer saber. Então a gente tem que mudar essa forma de pensar para que as coisas possam dar certo na nossa vida. A matéria é uma coisa, o espírito é outra, mas a matéria e o espírito é um só. Tudo é um campo de energia, tudo é um campo de vibração. A matéria vibra, só que ela está mais condensada. Então existe uma série de coisas aí que a gente precisa de entrar nesse campo e aprender sobre isso e mudar as nossas crenças, sair da caixinha e mudar o paradigma, sabe. Porque na verdade, na realidade não existe caixinha, a caixinha só existe na cabeça daqueles que são presos em crenças, tá certo? Então vamos continuar o assunto aí, espero que você compartilhe o vídeo, dê seu like, eh, a toque no sininho para que você sempre seja notificado, porque nós vamos continuar falando sobre essa questão da consciência do todo e na consciência do homem, na consciência de Deus individualizado em cada ser humano, em cada pessoa, no mundo da experiência, crescendo e aprendendo. Deus vivendo Ele mesmo através de nós. Tá certo? Um abraço e até a próxima.